Olá, eu sou o professor Bruno Alves e, juntamente com a professora Ana Tereza Moreira, iremos ministrar a aula de diversidade viral, que está dedicada aos alunos do segundo ano do ensino médio. Durante a aula, haverão dois quizzes que vocês devem prestar bastante atenção para responder corretamente. Inicialmente, um questionamento que deve ser feito quando consideramos o estudo dos vírus é se estes organismos eles são considerados como seres vivos. A resposta para esse questionamento, ela é variável, uma vez que existem pesquisadores que classificam esses organismos como seres viventes e existem pesquisadores que classificam esses organismos como seres não viventes. Tudo isso porque esses organismos eles não apresentam estrutura celular na composição biológica e acabam então sendo, tratados como organismos vivos por alguns pesquisadores e organismos não vivos como alguns outros pesquisadores acabam incluindo estes organismos. No entanto, apesar de não possuírem uma estrutura celular, esses organismos eles só vão se reproduzir parasitando uma célula hospedeira. Essa atividade parasitária, ela atua de forma específica, e assim, cada tipo viral ele age sobre tipos celulares específicos. Um exemplo disso é o bacteriófago, que ele acaba por infectar células bacterianas, especialmente células Escherichia coli, que são células bacterianas que se infiltram no intestino. Em visão geral, os vírus eles são todos microscópicos, principalmente observáveis a microscópios eletrônicos, e são considerados as menores estruturas biológicas existentes, menores até mesmo do que as menores células conhecidas, que são as bactérias. No entanto, existem exceções para alguns tipos virais específicos, como, por exemplo, o Pandora vírus, que atualmente é o maior tipo viral conhecido. Além do Pandora vírus, a gente tem também o Ebola vírus, que é um vírus da família Filoviridae, que é causador da doença Ebola. Nessa ilustração, vocês podem observar, por exemplo, aqui, alguns tipos virais em relação ao diâmetro da célula desses organismos. Vocês observam, então, que o Ebola vírus, ele foi, durante bastante tempo, considerado como o maior tipo viral. Em seguida, a gente tinha o vírus da varíola, a gente tem aqui os adenovírus também, os bacteriófagos e também o vírus do mosaico tabaco, que é um vírus que acaba parasitando plantas. Os vírus, aqueles que apresentam estrutura mais simples, eles são compostos basicamente de duas estruturas, que é uma cápsula proteica, que vocês podem observar nessa imagem, que é chamada de capsídio, e também um ácido nucleico, que vai ser envolto por essa cápsula proteica, que nesse caso pode ser tanto RNA, certo? Quanto DNA, vai depender do tipo viral que vai estar presente nessa estrutura viral. A junção do capsídio e do ácido nucleico é denominado de nucleocapsídeo. Além dessas características, alguns vírus que são considerados mais complexos são chamados de vírus envelopados, pois apresentam uma estrutura externa ao nucleocapsídeo, que é chamada de envelope, certo? Vocês conseguem observar nessa ilustração aqui, na parte inferior da imagem. Externamente, a gente tem um envelope, mais internamente, a gente teria, então, o ácido nucleico, que está representado nesse tipo viral por duas moléculas de RNA, além das cápsulas proteicas, tá? Esse envelope ele tem dupla origem. A parte lipídica ela é originária da bicamada de fosfolipídios da membrana plasmática da célula do hospedeiro, enquanto a parte proteica ela é composta de proteínas virais, certo? Mais à frente, a professora Ana Tereza vai explicar para vocês um pouco sobre o tipo viral que é causador da pandemia atual a qual a gente se encontra, que é o SARS-CoV-2, tá? Esse vírus ele é envelopado. Com relação à diversidade de vírus nas plantas, a gente tem esses vírus que são basicamente compostos de RNA sem envelope, mas existem também exceções que são os vírus envelopados e também os que têm DNA sem envelope, que também podem parasitar plantas, tá? Mas esses dois casos, dos RNAs envelopados e dos DNA sem envelope, são mais raros. Então, o mais comum de se encontrar parasitando plantas são os vírus de RNA sem envelope, tá? Se houver observação de plantas que têm manchas em folhas, flores e frutos, e também
principalmente, né, o declínio na taxa de crescimento, possivelmente essa planta ela está infectada por algum vírus. E a transmissão desses vírus pode ser feita através de um vetor, ou até mesmo pelo pólen, pelas sementes, ou também por um mecanismo denominado de difusão mecânica, que seria basicamente uma pessoa que está manuseando um pacote de sementes e essas sementes estão contaminadas e, em sequência, ele não higieniza a luva que ele está manuseando esse pacote de sementes contaminadas e acaba manuseando outros e assim as infectando. Temos uma ilustração aqui representando uma planta sofrendo com um tipo viral. Esse é o vírus do mosaico do tabaco, que foi mencionado ao início da aula. E aqui a gente tem uma plantação de fumo sofrendo com o vírus da batata. A partir de agora, a professora Ana Tereza vai continuar a aula para vocês e iniciar o quiz referente a essa parte da aula. Bom, dando continuidade ao que o Bruno estava falando, agora a gente tem aqui um quiz relativo ao que ele acabou de explicar. A pergunta do quiz é: o material genético do vírus é composto apenas por DNA? Essa afirmação, ela é falsa ou ela é verdadeira? 5 segundos para vocês pensarem e a gente vê a resposta correta, certo? Se prestaram bastante atenção na aula, vão perceber que a resposta é falsa. O material genético dos vírus pode ser tanto DNA quanto RNA. E agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre os vírus de animais. Os vírus de animais, como acabamos de ver, também podem ter tanto DNA quanto RNA. Os vírus que vão ter o DNA, eles vão apresentar o procedimento de síntese proteica tradicional. Como é esse procedimento? A transcrição e a tradução, elas vão acontecer. Primeiramente, o DNA é transcrito em RNA e, em seguida, esse RNA é traduzido para conseguir completar a síntese de proteínas. Um exemplo de vírus de DNA que faz esse tipo de síntese proteica é o vírus da herpes, como vocês podem visualizar na primeira imagem do nosso slide. Também tem um vírus envelopado, certo? No caso dos vírus com RNA, eles podem fazer essa síntese de duas formas. Na primeira forma, o RNA é transcrito em várias outras moléculas de RNA, e essas novas moléculas de RNA vão fazer a síntese proteica. Então, a gente vai ter RNA produzindo RNA e produzindo proteína. Um exemplo de vírus que faz esse tipo de síntese é o vírus da gripe, como vocês podem visualizar aí uma imagem ilustrativa na segunda figura da nossa slide. Daí, a outra forma que um vírus com RNA pode fazer essa síntese é pegando o RNA que ele possui, tá? E se transcrevendo em DNA. E esse DNA, ele vai ser traduzido novamente em RNA, e essas novas moléculas de RNA, agora sim vão poder fazer a síntese de proteína. Um exemplo de vírus que faz esse tipo de síntese é o vírus da AIDS. Como vocês podem ver na última imagem do nosso slide. Relacionando aí os vírus de animais, a gente pode trazer agora um pouquinho para a relação desses vírus com a saúde humana. Não tem como a gente falar de vírus e saúde humana sem antes adentrar nas doenças, né? Sem antes a gente ver o que é uma infecção. Assim como outros micro-organismos, como as bactérias, os fungos e os protozoários, os vírus podem causar diversas doenças nos seres humanos. E para a gente iniciar aqui, falar dessas doenças, uma infecção, para que ela aconteça, existem 3 fatores principais. O primeiro fator é o agente etiológico, o segundo fator, a transmissão, e o terceiro fator é o hospedeiro. O agente etiológico, ou patógeno ou agente patogênico, é qualquer micro-organismo, que provoque uma infecção em outro organismo. E aí tem uma certa capacidade
capacidade de virulência. Essa capacidade de virulência vai ser a capacidade desse organismo, desse agente etiológico, infectar um outro organismo, que vai se tornar o futuro hospedeiro. A transmissão é o meio em que esse agente etiológico é propagado, a forma em que esse agente vai conseguir realizar a transmissão da doença, certo? O hospedeiro é o organismo em que o agente etiológico vai se instalar para poder se reproduzir e aí causar uma nova doença. Algumas doenças que a gente vai começar a ver, existem diversas doenças causadas por vírus, mas dentre as que a gente vai ver hoje, a gente vai ver 2 exemplos. A gripe e os resfriados. A gripe e os resfriados são bem similares, porém a gripe ela é causada pelo vírus influenza vírus, que pode ser causada por diversas variedades desses vírus, certo? E esse vírus ele vai afetar o trato respiratório. Por isso pode ser transmitido por gotículas de saliva, de tosse ou mesmo de espirro. E aí podem ser transmitidos podem afetar, como já dito, o trato respiratório, gerando sintomas como a tosse, coriza, febre, enfim, diversos outros sintomas. No caso do resfriado, a gente vai ter os mesmos sintomas, porém numa intensidade menor. E uma outra diferença do resfriado para a gripe é que eles são provocados pelos rinovírus e não pelo influenza vírus. No caso da dengue, que é uma outra doença também provocada por vírus, a gente tem que a transmissão ela vai ocorrer pela picada somente da fêmea do mosquito Aedes aegypti. O vírus da dengue ele é classificado como arbovírus, o pertencente à família Flaviviridae, que é a mesma que provoca a febre amarela. Existem vários tipos de dengue, 4 tipos para ser mais específico, dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Esses tipos vão variando de acordo com a intensidade da doença. A dengue 4 é o tipo mais grave da doença, certo? Daí, a gente tem a outra doença que estamos vivenciando agora, né? Que foi descoberta em 2019, né? O primeiro caso registrado em Wuhan, na China, que é a Covid-19, causada pelo coronavírus, que também é uma família de vírus. E o vírus que provoca essa doença é o SARS-CoV-2, um vírus envelopado, como o professor Bruno já tinha relatado, que vocês podem visualizar na imagem ao lado. Podem apresentar uma característica de quadro clínico de infecção, desde uma infecção assintomática, sem sintomas, até quadros mais graves, inclusive podem levar à morte. Essa doença se assemelha um pouco com a gripe, porém também tem outros sintomas, vários sintomas que podem diferenciar da gripe, como a diarreia, alteração no paladar e no olfato, enfim. Uma novidade, né, que a gente conseguiu durante esse pouco tempo de descoberta foram as vacinas, né, que foram desenvolvidas por algumas empresas. Tem diversas empresas desenvolvendo vacinas para a Covid-19, mas vou destacar aqui 3 vacinas que estão sendo, nas suas fases finais, estão sendo desenvolvidas. Da BioNTech, que é uma empresa alemã, da Pfizer, que é americana, e da Fosun Pharma, que é uma empresa chinesa. As 3 se uniram para fazer uma única vacina. Temos a empresa da Sinovac, que produziu a Coronavac, que inclusive foi reproduzida pelo Butantan aqui no Brasil. E a AstraZeneca, que é produzida pela Oxford, que também já está na sua fase final. Para finalizar aqui a nossa apresentação, a gente tem aqui uma perguntinha, né, sobre essa segunda parte da aula. Qual o vírus é responsável pela dengue? Como opções a gente tem rinovírus, SARS-CoV-2 e na letra C, arbovírus. 5 segundos. Se ficaram atentos à aula, vão perceber que a resposta correta é arbovírus. Bom, para aqui a gente finaliza a nossa aula e na próxima aula a gente dá continuidade ao conteúdo. E por hoje a gente finaliza por aqui. E como referência para a aula de hoje, utilizamos o livro de Sônia e Rosso. Tchau!